Olá, meus queridos irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus esta manhã. Eu sei que todos vocês têm sede e fome da Palavra de Deus. A Palavra de Deus alimenta, a Palavra de Deus sustenta. Nas horas em que tudo parece que vai cair, a Palavra de Deus é a rocha firme que gera em nós a esperança, o desejo de continuar lutando. Então vamos ao texto bíblico. Esta vez escolhi o Salmo, capítulo 92, versos 12, 13 e 14. É uma promessa maravilhosa e sei que vai fazer muito bem para você como fez para mim. Eu tinha no passado, quando era aluno, um grande maestro de pregação que me dizia: Alejandro, se quando você estiver estudando a Palavra de Deus, preparando o sermão, essa mensagem não tocou seu coração, não comoveu você, por favor, não se atreva a pregar esse sermão. Porque se a Palavra de Deus não disse nada para você, como é que vai dizer para o povo? Então, eu quero compartilhar para vocês um texto que tem me ajudado nos momentos difíceis da minha vida. Vou ler o texto, vai aparecer na pantalla, fica olhando, lendo comigo. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Que promessa maravilhosa. Diz que o justo florescerá. Há três verbos que me impressionam neste texto, nos três versículos. O verbo florescer, o verbo crescer e o verbo frutificar. Uma vez eu estava saindo do estádio da Portuguesa Santista depois da pregação. Eu estava indo ao estacionamento para pegar meu carro, quando senti que alguém corria atrás de mim. Era um homem alto, forte, chegou, estava emocionado. E me disse: pastor, eu quero pedir que o Senhor ore por mim. E me contou sua história. Era um homem que no passado tinha tido muito dinheiro, um homem rico, um homem poderoso. Era dono de uma grande empresa. Eu estou falando dos tempos que 20, 30 anos atrás, ou mais talvez. Mas este homem estava abatido, estava triste. Quando ele tinha dinheiro, ele viajava aos Estados Unidos, torrava dinheiro lá nos cassinos de Las Vegas, voltava. Isso não afetava ele porque tinha muito dinheiro. Só que um dia a empresa começou a ir para o fundo do poço. Ele, um homem aguerrido, lutador, a vida toda tinha sido um homem trabalhador, levantava de manhã, deitava de tarde, mas parece que não conseguiu, de repente perdeu tudo, ficou endividado. E ele me contou sua história. Tinha se casado com 3 mulheres. Os três casamentos tinham sido destruídos por causa de seu temperamento, de seu caráter e por causa da soberbia, do orgulho, porque geralmente quem tem dinheiro se sente todo poderoso. Hoje essas mulheres não queriam nem ver ele. Tinha tido filhos com essas mulheres. Esses filhos também não queriam saber nada dele. Hoje era um homem solitário, pobre, sem dinheiro, sem nada. Tinha 60 anos de idade e eu que me disse: pastor, hoje é o meu aniversário. E em 60 anos eu não tenho feito nada, não tenho construído nada, porque tudo que construí desapareceu. Agora, se em 60 anos de vida eu não fiz nada, o que eu vou fazer de aqui para frente? Eu fiz uma oração com aquele homem, dei algumas palavras de conselho e fui embora. Agora, por que estou contando esta história? Porque neste texto eu encontro os verbos
florescer e aquele homem não estava florescendo. Encontro o verbo crescer e aquele homem não estava crescendo. Encontro também o verbo frutificar ou dar fruto e aquele homem não estava produzindo nenhum fruto. Ele considerava que sua vida tinha sido um fracasso, que aos 60 anos, e esse dia era seu aniversário, ele chegou à conclusão de que tinha vivido em vão, de que não tinha feito nada em 60 anos e agora estava desesperado porque pensava, vou fazer o que de aqui para frente? Minhas últimas palavras para ele foram as seguintes: se você entregou sua vida a Jesus hoje, Deus pode dar para você em 5 anos o que você não conseguiu fazer em 60 anos. Porque agora você não está sozinho. Você está com Cristo. E você não imagina, não tem a menor ideia do que Deus pode fazer na sua vida se você aprender a viver com Jesus. Agora vem o texto aqui, nos advertindo que o justo florescerá como a palmeira no deserto. A palmeira no deserto. Por que a palmeira é um símbolo de sobrevivência? Porque no deserto, onde não tem água, a palmeira é uma árvore que cresce, cresce, cresce e cresce ereta, reta. A palmeira não é uma árvore torcida. Agora, qual é o segredo da palmeira? É que suas raízes não crescem horizontalmente. Suas raízes crescem para o fundo, vão se afundando, afundando, vários metros de profundidade. E por quê? Porque vão procurando água. Porque o segredo da beleza da palmeira é a água que suas raízes bebem. Sabe qual é a mensagem deste texto? Que Jesus é a água da vida. Ele é a fonte da energia. Nós vivemos em tempos quando o ser humano acha que a energia é interior, que a força está dentro. Então concentre-se, feche os olhos, domine-se, controle-se, tire a força interior. Meu querido, quando você entrar nas profundezas de seu ser, não encontra energia nenhuma. Encontra um vazio, um sentimento de solidão, um sentimento de perda, um sentimento de culpa. E muitas vezes você se pergunta, mas o que acontece comigo? Chega a noite e você não consegue dormir. Eu conversei uma vez com um homem muito rico, um homem de muito dinheiro, um homem poderoso. E ele dizia, quando deito à noite, sinto que devo a alguém e eu não devo nada a ninguém. Sinto que tenho feito mal para alguém, mas eu não tenho feito mal para ninguém. O que acontece comigo? O que me falta? Sabe o que falta? Que as tuas raízes desçam fundo, fundo, até encontrar a fonte da vida. Agora, como é que você é um ser humano? Simbolizado aqui neste texto pela palmeira, poderia aprofundar ou profundizar as suas raízes em busca da água da vida. É quando buscar a Jesus. E como se busca Jesus? Quando você abre a palavra de Deus todos os dias. Quando você se alimenta com as mensagens tiradas da palavra de Deus. Quando você ora, quer dizer, quando você abre seu coração a Deus. Quando você conversa com Jesus. Quando você diz para Ele, Senhor, me sinto mal. Me sinto que não estou florescendo, não estou crescendo, não estou produzindo fruto. Sabe que oração não é simplesmente falar, pronunciar palavras aprendidas de cor. A oração, a verdadeira oração, é abrir o coração a Jesus como se Ele fosse teu melhor amigo. Quando chega a noite, chore aos pés de Jesus. Diga o que você está sentindo em seu coração.
Se você acha que ninguém compreende, você fale isso para o Senhor Jesus. Mas quando você estuda a Bíblia, quando você ora, você está profundizando, fundando suas raízes para se encontrar com Jesus. E de Ele vem a força. É por isso que a palmeira no deserto floresce, porque as suas raízes estão em contato com a água de vida. Mas o texto diz mais: o justo, diz, crescerá como o cedro no Líbano. Quando você lê o Antigo Testamento, vai ver que Salomão, quando construiu o templo, mandou trazer toneladas de cedro do Líbano. O cedro é o símbolo do Líbano, justamente por isso, por seu poder, por sua força. O Líbano, sua preciosidade, madeira preciosa. Entre as madeiras que mais duram está a madeira do Líbano. O Líbano, a madeira do cedro do Líbano. Esse cedro é cobiçado por muita gente, é importado de aqui para lá. Por quê? Por sua resistência, porque cresce em meio das dificuldades. E qual é a promessa para você aqui? Que se você confia no Senhor, que se você procura Ele através do estudo da palavra, através da oração, mesmo que venham os vendavais, você vai continuar crescendo. Mesmo que venham os furacões, as inundações, circunstâncias adversas, desemprego, enfermidade, situação política inestável, você vai continuar crescendo. Nada pode destruir aquele que deposita sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E o texto diz mais: na velhice ainda produzirá frutos. Quer dizer que a promessa de Deus não é para 5 anos, não é para 10, 15, 20 anos. A promessa de Deus, se você se apoderar da promessa de Deus quando você é um jovem e levar a sério os conselhos divinos, você vai florescer, vai crescer, vai permanecer e ainda quando você chegar a velho, vai continuar produzindo frutos. Por quê? Porque os frutos não são resultado de seu esforço humano, são resultados de sua comunhão com Jesus. Agora, o que quero que você entenda é que o texto bíblico diz: o justo florescerá. Quer dizer, esta promessa não é para qualquer um. Esta promessa é para o justo. E quem é o justo? Se você vai ao livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 6, vai encontrar que o justo é aquele que convive com Jesus. O texto não diz literalmente assim. O texto fala da chegada do Messias, da profecia que anunciava a vinda do Messias na sua primeira vinda. Era uma promessa feita para o povo de Israel. E o texto diz: nos seus dias, nos dias do Messias, quando o Messias chegasse, Israel estará seguro, Judá será salvo. E este é o nome pelo qual será conhecido o Messias: Senhor, justiça nossa. Quer dizer que a justiça não é um conceito. A justiça não é um estándar de vida. A justiça não é o bom comportamento. A justiça é uma pessoa, é Jesus Cristo. E quem é o justo? Uma pessoa justa é aquela pessoa que encontra Jesus e que aprende a conviver com Jesus. E na medida em que convive com Jesus, o pecador se torna justo. E o justo florescerá como a palmeira em meio do deserto. Crescerá como o cedro do Líbano. E ainda quando ficar velho, continuará produzindo frutos. Mas volto a repetir, assim como a palmeira aprofunda suas raízes para procurar a água, assim como o cedro em meio do deserto também
busca água para permanecer em meio das dificuldades, assim também o justo busca Jesus, a pessoa justiça, para conviver com Ele, através da Bíblia, através da oração, e como resultado disso, então, ele enfrenta as circunstâncias da vida e se torna um vencedor. Agora, tem algo impressionante em este texto. Vou ler o versículo 13. Diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de nosso Deus. Novamente, o verbo florescer. Para quem a promessa? Para o justo. Só que agora no verso 13 diz plantados. No verso 12 diz o justo. Então no verso 13 deveria dizer plantado, porque o verso 12 está falando do justo em singular. Então o justo está plantado no templo, na casa do Senhor. Só que o texto diz o justo e depois plantados. Por quê? Porque a promessa do Senhor é para você, como ser humano, como indivíduo, como pessoa. Mas não é somente para você. É para todos aqueles que aceitam a Jesus. É para todos aqueles que reconhecem sua dependência de Deus. É para todos aqueles que deixam de confiar nas suas próprias forças e procuram o Senhor Jesus. E como resultado da sua confiança em Cristo, vão para a casa do Senhor. Estão plantados na casa do Senhor. O que quer dizer isso? Aqui se fala da importância da igreja na vida do cristão. Oh, querido, eu quero que você perceba uma coisa. A igreja não salva você. Não pense que por ir à igreja todo sábado ou todo domingo você já está salvo. A igreja não tem poder salvador. A igreja ajuda a conservar tua fé. Agora, embora a igreja não te salva, por favor, não pense que se você é um verdadeiro cristão e que você aceitou Jesus, não precisa da igreja. Precisa da igreja, sim. E sabe por quê? Porque quando Jesus esteve nesta terra, ele disse que ele é a cabeça e que a igreja é seu corpo. Se você aceitar a Jesus, que é a cabeça, terá que aceitar a igreja, que é seu corpo. Ah, pastor, mas na igreja tem muita gente hipócrita, mentirosa, fofoqueira. Tudo bem, eu não vou negar isso. Sabe por quê? Porque na igreja não estão reunidos seres perfeitos, anjos. Não. A igreja está formada por seres humanos em processo de crescimento. A igreja é você, sou eu. E nós não temos alcançado a perfeição. Paulo mesmo disse, irmãos, eu ainda não alcancei, e está falando da perfeição, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo, para ver se um dia chego aí. A perfeição não é um ponto que você alcança. A perfeição é um caminho que você percorre. Você é perfeito enquanto ainda caminha em rumo da perfeição. Então, logicamente que na igreja você vai encontrar gente que talvez está no início de sua carreira cristã. Ou gente que entrou na igreja, mas não cresceu. E você vai receber maus testemunhos dessas pessoas. Agora, isso não é motivo para dizer, então, eu quero somente concentrar-me em Jesus, não quero saber nada com a igreja. Não, querido, porque a igreja é o corpo de Cristo. E porque este texto bíblico diz que o justo está congregado na igreja. E por isso, no verso 13, fala em plural, porque na igreja não só tem uma pessoa, tem várias pessoas. E muitas vezes, dentro da igreja, está o trigo e está o joio. Juntos, até o dia da vinda de Cristo. Esta promessa não é só teoria. Tudo que falei para você até este momento é teoria. Mas esta promessa não é unicamente teoria, é realidade.
Lembra do homem do estádio da Portuguesa que me disse que esse dia era seu aniversário e que não tinha construído nada em 60 anos porque tinha perdido tudo? Muito bem. Passaram muitos anos. Eu estava pregando um dia no Centro de Convenções de Orlando, na Flórida, lá nos Estados Unidos. Meu hotel estava a 100 metros do Centro de Convenções, de modo que eu estava indo a pé junto com minha esposa, quando um homem correu, me alcançou. Um homem forte, alto, me abraçou e começou a chorar. E eu pensei, deve haver acontecido algo. Depois ele me soltou e me disse: Pastor Bulhão, o senhor se lembra de mim? Falei, não. Me disse: hoje é meu aniversário. Hoje estou cumprindo 65 anos. E a primeira vez que eu falei com o senhor, também era meu aniversário. Foi no estádio da Portuguesa. Lembra que eu alcancei o senhor e acompanhei o senhor até seu carro no estacionamento? Lembra disso? Claro que me lembro. É você, sim. E o que está fazendo nos Estados Unidos? O querido sabe que era um tremendo empresário nos Estados Unidos, com muito dinheiro. Tinha voltado ao Brasil, tinha comprado aqui uma casa para cada filho. Um homem exuberante, um homem que estava florescendo. Agora tinha 65 anos de idade. Estava florescendo, estava crescendo. 65 anos já estava na velhice e, no entanto, continuava produzindo frutos. Por quê? Porque tinha entregado o coração a Jesus. E porque a partir desse dia começou a viver em comunhão com Jesus através do estudo diário da palavra e através da oração. E agora o resultado é que era um homem justo, não porque era perfeito, mas porque convivia com Jesus, o verdadeiro justo. E como resultado disso, florescia, crescia e produzia frutos. Este é o momento para você. Não se lamente pelo passado. Se não produziu, se fracassou, se só sofreu derrota, isso não é problema. Passado é passado. Cada dia pode ser um dia novo para quem entrega seu coração a Jesus. Quando você vai a Jesus, você vai levando uma página manchada com seus erros. Jesus toma essa página e desaparece e te entrega uma página branca para você escrever uma nova história. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de decisão. Entregue seu coração a Jesus aí onde você está. Um abraço.